Será que dá para os times brasileiros passarem dos europeus e avançarem no Mundial de Clubes? Será que a gente terá uma surpresa mais do que a gente vem tendo nessa Copa do Mundo? Quem será que vai ficar pelo caminho? Vamos falar sobre isso aqui nesse vídeo, mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva e ajude o nosso trabalho a crescer cada vez mais. Eu conto com você. Para quem imaginava, antes desse campeonato começar, que os brasileiros estariam nas oitavas de final, todos estariam praticamente, e o desempenho seria muito melhor do que o esperado, ou seja, o cenário seria muito mais otimista do que pessimista, provavelmente essa pessoa estaria sendo chamada de maluca. Porque o cenário que a gente pintava antes do Mundial de Clubes começar era de talvez quase todos os brasileiros estando nas oitavas, em exceção ao Botafogo, mas um cenário de um desempenho um pouco mais preocupante e de muito mais pessimismo. O jogo virou. Todos os brasileiros estão nas oitavas, o que quase ninguém pensava isso, se é que alguém pensava, aonde todos estariam nas oitavas e principalmente quase todos foram líderes do grupo e tivessem um desempenho como esses apresentados. Só que antes, é claro, a gente precisa pontuar tópico por tópico para a gente poder chegar na nossa conclusão. A começar pelo seguinte: ficou muito claro, fazendo um balanço da primeira fase, que os sul-americanos, principalmente os brasileiros, quando enfrentam o europeu, eles têm uma motivação a mais. Então é claro que o desempenho do Fluminense contra o Borussia Dortmund, do Palmeiras contra o Porto, do Flamengo contra o Chelsea, ou do Botafogo contra o Paris Saint-Germain, não vai ser o mesmo, e não foi o mesmo, que os demais adversários, quando eles enfrentaram no decorrer da fase de grupos. E aqui a gente tem uma série de fatores do porquê isso pode acontecer. Tanto menor motivação, quanto rodagem de elenco, quanto cuidado com a partida e asseguramento do resultado, quanto o clima. Então são diversos fatores que a gente pode apontar ao levar do porquê a queda de rendimento, comparado o jogo contra o europeu e contra os demais adversários. Porém, se a gente fizer um saldo disso tudo, o futebol brasileiro sai como grande vitorioso. Por quê? Porque possui a maior quantidade de países, a maior quantidade de clubes representados perante o seu país, em relação aos demais, e todos passaram de fase. Só que a gente agora precisa analisar clube por clube para ver as chances em relação aos seus confrontos. A começar pelo confronto, obviamente, brasileiro, que tem um lado bom e um lado ruim. Já temos um garantido nas quartas de finais. Legal, bacana. Só que um deles vai ficar pelo caminho. E quem chega com mais favoritismo, digamos assim, quem chega com mais preparo e mais testado, sem dúvida nenhuma, é o Botafogo. O Botafogo que ninguém imaginava que pudesse passar na primeira fase, pouquíssimos imaginavam, tá? E que fez um jogo completamente seguro e muito surpreendente contra o Paris Saint-Germain, a deixar claro que o próprio Luiz Henrique falou que o Botafogo foi o time que melhor se defendeu contra o Paris Saint-Germain em toda a temporada. E aqui a gente compara jogos contra Liverpool, contra Arsenal, contra Manchester City, contra Aston Villa e contra a própria Inter de Milão. O Botafogo foi superior a esses times em questão de defesa e em questão de adversidade a apresentar para o Paris Saint-Germain. Isso é absurdo, é um feito completamente absurdo. Então, de um grupo onde você tem os dois gigantes europeus e você consegue sair de lá classificado e quase sendo líder, é óbvio que ele chega muito mais testado. Ele vai para o jogo contra o Atlético de Madrid já um pouco condicionado ao resultado e a segurar, mas é visto que o Botafogo ele sai muito forte. Ao contrário, por exemplo, do Palmeiras. O Palmeiras ele começa muito bem e depois ele vai abaixando o ritmo. Ele começa muito bem em um jogo muito competitivo e muito laicar, de muito equilíbrio contra o Porto, mas o segundo tempo, principalmente do Palmeiras, foi muito superior, mostrando que tem um banco muito melhor do que o Porto. Ou seja, sim, o Palmeiras, apesar de ser um time brasileiro, apesar de ter uma moeda desfavorecida,
ele tem um banco de reservas e um elenco como um todo superior ao Futebol Clube do Porto. Isso deixa escancarado, tá? Que a nossa distância para os europeus são para a primeira prateleira. Quando você pega a segunda e a terceira prateleira, já não é tão assim. E aí o Palmeiras ele conseguiu fazer um desempenho muito satisfatório e merecia sair com a vitória. Não saiu com a vitória por conta de bola tirada em cima da linha, goleiro fazendo grandes defesas. Só que o desempenho ele foi piorando contra o Al-Ahly. O Palmeiras ele faz um mau primeiro tempo. O Al-Ahly ele conseguiu controlar o jogo na posse de bola e assustando a equipe do Palmeiras, mas ele não chegava com tanto perigo. O Palmeiras se mostrou uma equipe sólida defensivamente para conseguir segurar o ímpeto do adversário. Só que, no segundo tempo, o Palmeiras ele consegue botar os seus reservas, o time melhora de produção e o Palmeiras ele consegue sair com o resultado, fazendo 2 gols muito rápidos. E ele conseguiria, na minha opinião, sair com um resultado ainda melhor se não fosse a paralisação. E aí veio o jogo contra o Inter Miami. Esse sim é completamente preocupante. Porque o Palmeiras, ele fez com que o adversário se sentisse completamente acomodado no jogo. Eu tenho certeza que esse foi o melhor jogo do Inter Miami da história. Sem dúvida nenhuma. Mais do que título da Liga Norte-Americana, mais que tudo. O Inter Miami conseguiu botar o Palmeiras na roda. Não é qualquer time que consegue fazer isso. A gente sabe que foi uma estratégia do Abel Ferreira em deixar a bola para o adversário, visto que para a recomposição de contra-ataque eles são mais lentos porque é um time de faixa etária alta, ou seja, eles não têm tanto físico assim para poder aguentar, só que o tiro saiu pela culatra. O Palmeiras não conseguiu apresentar seu plano de jogo, não conseguiu segurar o adversário e tomou um 2-0, merecidíssimo, e poderia ter tomado mais. E aí ele consegue a sua recuperação. Só que no saldo do confronto entre Botafogo e Palmeiras, se for para apontar o favoritismo é do Botafogo. O Botafogo ele chega no melhor momento, ele tem mais testes e ele está muito mais ajeitado taticamente. E aqui a gente vai para o confronto do Brasileirão, que aconteceu na primeira fase, onde o Botafogo ele foi melhor que o Palmeiras no Allianz Parque. Tudo bem que não era um Palmeiras tão ajeitado quanto agora, mas também era um Botafogo no início de trabalho do Renato Paiva. E agora o Botafogo está melhor encaixado do que antes. Não tem o Gregor, sim, mas o Botafogo está mais encaixado. Só para apontar o favoritismo, é do Botafogo. Só que a gente não pode duvidar do Palmeiras. Palmeiras é um time que sabe jogar esse tipo de situação. Ele tá com o Botafogo entalado na garganta devido à eliminação da Libertadores e o título do Campeonato Brasileiro do ano passado. Então, esperamos um grande jogo. Absurdo. Tá? Só que o Botafogo ele chega em melhor momento. O Flamengo contra o Bayern. O Flamengo, sem dúvida nenhuma, é o time da América do Sul que consegue fazer o melhor enfrentamento frente à elite europeia. Nas palavras do próprio Felipe Luiz, como eu já disse nesse vídeo, e eu concordo 100% com ele. Existe uma elite de times que dominam o futebol mundial. PSG, Bayern, Manchester City, Real Madrid, Barcelona, Liverpool. Essas equipes, elas são o prime do futebol hoje. Porém, você tem uma outra prateleira que você consegue competir. E Chelsea não está nessa prateleira. O Flamengo contra o Chelsea, ele mostrou que ele é superior ao Chelsea. Tudo bem que os europeus estão em final de temporada, mas o Flamengo se mostrou superior ao Chelsea. O Flamengo se mostrou uma equipe que consegue brigar ali com as cabeças de grandes da Premier League. É um bom time, é muito bem treinado e tem peças para isso. Tudo bem, é um contexto específico de Mundial de Clubes, onde os europeus estão em final de temporada, mas todo mundo já disse, e eu concordo com essas justificativas, que nunca foi analisado a questão de cansaço, de pré-temporada ou de pós-temporada, nunca se analisou isso. Quando o sul-americano ia enfrentar o europeu e ele perdia, era vexame. Então o europeu sempre enfrentou o sul-americano em questão do sul-americano estar em desvantagem. E agora o jogo mudou. E o desempenho do Flamengo contra o Chelsea é de se encher os olhos sim do torcedor. Ele fez uma boa estreia contra o Esperance,
Só que o último jogo contra o LAFC mostrou uma segurança do Flamengo, não correu nenhum risco, só que faltou ali na hora de chegar para poder matar o jogo. E aí que fica uma crítica da torcida, um certo excesso de preciosismo do Flamengo, onde está tocando muita bola e não está chutando no gol. Contra o Bayern de Munique vai precisar chutar mais um gol, porque não vai conseguir entrar na área tabelando assim, tão fácil, se é que vai conseguir tabelar dentro da área do Bayern de Munique. Então o Flamengo ele precisa aproveitar melhor as suas oportunidades. Quem chega melhor para o confronto? O Bayern é favorito. Tem muita gente que acha que o Benfica conseguiu vencer o Bayern, era o Bayern reserva no primeiro tempo. Quando o Bayern bota a cavalaria no segundo tempo, o jogo muda. E aí você vê que é um time com um poderio muito grande, que teve defesas do goleiro, etc. Então, é um resultado muito mentiroso essa vitória do Benfica. Porém, o Bayern de Munique vai com força máxima contra o Flamengo. E aí você sabe que o Bayern de Munique é favorito, sem dúvida nenhuma. Então, se fosse para apostar, seria passar o Bayern de Munique, só que não dá para duvidar. O Flamengo ele se mostrou completamente competitivo, ele vai disputar garrafas ali, ou seja, ele vai tentar disputar posse, ele vai finalizar contra o Bayern, sem dúvida nenhuma, e a gente vai ter um grande jogo. Se for para apostar, é Bayern, mas eu não duvidaria do Flamengo conseguir um resultado contra a equipe alemã. Diferente, por exemplo, de Borussia Dortmund, de Inter de Milão e Fluminense. Por mais que, como eu falei aqui nesse vídeo, os times brasileiros eles tiveram seus melhores desempenhos contra os europeus, o Fluminense ele mostrou um desempenho um tanto quanto preocupante ali na fase de grupos. Por mais que ele fez um excelente jogo contra o Borussia Dortmund, merecia ter vencido, o jogo contra o Ulsan Hyundai teve certos momentos de tensão, aonde o Fluminense ele tinha um controle total do jogo, depois ele foi se perdendo taticamente, o Ulsan começou a abusar dos contra-ataques e conseguiu fazer 2 gols de virada. Depois o Fluminense conseguiu se impor na partida e conseguiu revirar. E depois contra o Mamelodi Sundowns foi um Deus nos acuda. Fluminense, apesar dele ter sofrido apenas os primeiros 5 minutos, em questão de finalização, em questão de imposição e de chutes do adversário, o Fluminense ele foi dominado o jogo todo. O Fluminense não conseguiu ter a bola. O Fluminense foi dominado em questão do adversário. Então sim, é preocupante. É preocupante mesmo a atuação do Fluminense. Ele mostra que ele tem alguns jogadores que estão completamente fora de ritmo, como o Germancano, como o Ganso, que não pode ser titular. O próprio Everaldo, que não está chutando no gol. Então, o que leva o torcedor do Fluminense a acreditar em uma possível classificação é se apegar no desempenho contra o Dortmund. Só que a Inter de Milão é melhor do que o Dortmund. Essa Inter, por mais que não seja a Inter que venceu do Barcelona, em questão do desempenho ela está abaixo, mas ainda assim é a Inter, com a espinha dorsal do time do Simone Inzaghi, que é um futebol na Copa do Mundo de Clubes que é propositivo, sofre pouco. É verdade que sofre gol, sim, mas sofre pouco em relação ao adversário. O Fluminense vai ter que ser muito assertivo. Se apegando ao fato de que o melhor jogo também foi contra o europeu, eu acho que o Fluminense vai endurecer o jogo contra a Inter de Milão. Mas eu acredito que a Inter de Milão vai passar. Mas acredito que o Fluminense também vai fazer uma partida muito digna. Tá? Não vai sofrer uma goleada, na minha opinião. Até porque o Fluminense é melhor que o River Plate. Mas qualquer coisa que não seja uma passagem da Inter de Milão, eu me surpreenderia. Mas acredito que o Fluminense tem força assim para conseguir incomodar. No saldo de tudo, eu estou falando que apenas um brasileiro passa, óbvio, por conta do confronto, e os outros 2 caem. É o fim do mundo? Não é o fim do mundo. Por quê? Porque no final das contas, está tudo dentro do planejado. A gente imaginou que o Flamengo fosse pegar o Bayern, não nessa chave que está agora. A gente imaginava que o Flamengo ia passar em segundo e que o Bayern ia passar em primeiro. Aconteceu o contrário, mas os dois vão se enfrentar. O Fluminense que pegaria sem a Inter de Milão, a gente não imaginaria que desse um confronto de brasileiro. Mas, ao que tudo indica, missão cumprida. Se todos caírem, missão cumprida. Porque você está caindo para a primeira prateleira da Europa, você não está caindo para a segunda prateleira, nem para a terceira,
Você não está caindo para um time sul-africano, você não está caindo para um time asiático, nem para os times sul-americanos, de fato, como, por exemplo, o Boca e River. Você está caindo para a primeira prateleira do mundo, que aí é onde entra outro fator, a questão do dinheiro, a questão do desequilíbrio técnico, porque eles possuem os melhores jogadores, as melhores condições para trabalhar. Condições, no caso. Então fica um duelo um tanto quanto desleal. Mas que os times brasileiros têm em frente para poder endurecer seus jogos e até fazer uma surpresa. Isso a gente não pode duvidar, porque essa Copa do Mundo mostrou. Mas que tá tudo dentro dos conformes, está. Que as torcidas não podem gritar, time sem vergonha, porque tá tudo dentro do planejado. Missão cumprida para o futebol brasileiro, mais do que eu grande espero. São excelentes confrontos nessas oitavas de finais. Quero saber o que você acha, quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários. Eu sou o Walter e até a próxima. Tchau.